O abandono de incapaz em veículos é crime, previsto pelo artigo 133 do Código Penal. A realidade e a finalidade é que a gente reflita sobre isso e como nós, como cidadãos comuns, podemos fazer alguma coisa para mudar essa situação, já que políticas públicas às vezes demoram para sair e serem implementadas na nossa sociedade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sombras da Lei. Eu sou Pedro Junqueira e o tema de hoje é, para se dizer o mínimo, delicado. Trataremos desse tema na companhia de muitas pessoas especiais que aceitaram o meu convite, me deram muito prazer. Temos aqui a Júlia. Oi, gente! Vocês não sabem a saudade que eu estava de participar desse programa maravilhoso. Temos aqui a Giovana. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Realmente falar desse assunto delicado é bem difícil. Temos a Raíssa. Nossa, realmente, Giovana, é um assunto muito complicado. Aliás, eu estava muito ansiosa para participar dessa edição. E temos o Rafael. Obrigado pelo convite, Pedro. É sempre bom vir aqui falar com você, ainda mais de um tema importante como esse, que não tem a visibilidade que deveria ter. Bom, sem mais delongas, vamos revelar logo o tema de hoje. Trataremos sobre o abandono de incapaz, que, embora seja um crime claramente expresso na lei, ainda possui um número de casos muito significativo. Realmente, Pedro, é um crime previsto em lei e mesmo assim, pelos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirma pra gente que os casos de abandono de incapaz têm sido registrados com frequência, visto que em 2020 foram 7.145 registros, em 2021 já saltou para 7.908, com crescimento, na verdade, de 11,1% nas taxas, numa faixa etária de 0 a 17 anos. Causando danos emocionais, físicos e psicológicos às vítimas. Mas será que todo mundo sabe o que é abandono de incapaz? Eu sou a Giovana e eu vou falar um pouco mais sobre isso. O abandono de incapaz é um crime que ocorre quando alguém deixa de prestar assistência necessária a uma pessoa incapaz de cuidar de si mesma, como crianças, idosos, pessoas com deficiência mental, entre outros. O abandono pode envolver a falta de provisão de alimentos, cuidados médicos ou abrigo adequado, ou deixar a pessoa sem educação e instrução, colocando em risco a saúde ou a vida dessa pessoa incapaz. Esse abandono é um problema grave que revela profundas falhas sociais e morais que expõem a vítima a perigos que poderiam facilmente ser evitados com o mínimo de responsabilidade e empatia. Criticamente, o abandono de incapaz não é apenas uma falha individual, mas um reflexo de uma sociedade que muitas vezes negligencia os mais vulneráveis. A análise crítica desse fenômeno exige que se considere tanto os fatores individuais quanto os sistêmicos. No nível pessoal, o abandono pode resultar de desespero, falta de recurso, de conhecimento, mas também de negligência e irresponsabilidade por parte de algum tutor. É essencial questionar como as políticas públicas ou a falta delas contribui para esses abandonos. A insuficiência de suporte social e econômico, a precariedade de serviços de assistência e a falta de programas eficazes nesse suporte familiar são fatores que pioram essa situação. E como foi dito anteriormente, é um crime previsto no Código Penal brasileiro, sendo expresso pela Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, onde o artigo 133 do Código Penal diz que, abre aspas, abandonar a pessoa que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Se resulta numa lesão corporal grave, uma reclusão de 1 a 5 anos. E se resulta em morte, uma reclusão de 4 a 12 anos. Com alguns agravantes de pena, de 1/3, se o abandono ocorre em um local ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão ou tutor e curador da vítima. E também se a vítima for maior de 60 anos. Trazendo para a sociedade, sabemos que nem sempre o que está na lei é seguido. Eu sou a Júlia, como o Pedro disse, e vou te mostrar algumas estatísticas e casos, como o do Miguel e da Ilha de Marajó. Segundo o Estatuto Liberta, 500 mil crianças e adolescentes são vítimas da exploração sexual no Brasil por ano, o que dá aproximadamente 320 crianças e adolescentes explorados por dia. No entanto, vale lembrar que este número pode ainda ser maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados, o que dificulta ainda mais o enfrentamento desse tipo de crime. Já falando do crime de abandono de incapaz, vemos que a taxa só aumenta ano após ano. Em 2021, chegava a 8.197. Já em 2022, esse índice subiu para 9.349, ou seja, 14% maior de um ano para o outro.
Podemos citar alguns casos, como o caso do Miguel. O Miguel Otávio Santana da Silva morreu no dia 2 de julho de 2020, após cair do 9º andar de um prédio no centro de Recife. Na época, sua mãe trabalhava como empregada doméstica na casa de Sari, primeira-dama do município de Tamandaré. No momento da queda, a criança estava sob os cuidados da patroa. Os juristas dizem que Sari foi desatenta e que a imagem das câmeras de segurança mostravam que ela simplesmente desistiu de vigiar o menor entregue aos seus cuidados, deixando-o sobre sua sorte, em um edifício no qual muitas eram as situações de risco a que ele estaria sujeito. Sari foi presa com uma pena de 8 anos, mas recentemente sua pena foi reduzida para 7 anos em regime fechado pelo crime de abandono de incapaz com resultado de morte. A Angélica Gasperi, que é conselheira tutelar da cidade de Sinop, relata que casos de abandono de incapaz são muito mais comuns do que imaginamos, seja de mães que precisam trabalhar ou responsáveis que abandonam por motivos fúteis. Outro caso que podemos citar, que tem uma relação com o abandono de incapaz, é o caso da Ilha de Marajó. Nesse caso, temos muitos problemas juntos. A região enfrenta desafios estruturais, como a falta de políticas públicas eficazes e baixo IDH, o que contribui para a vulnerabilidade das crianças e adolescentes. A maioria das pessoas associam esse caso mais à violência sexual, como o abuso, excluindo a exploração, que em geral é responsável por situações em que ocorrem trocas mercantis. Estes casos geralmente são retratados e reflexos da situação de vulnerabilidade social enfrentada pela criança e adolescente e sua família, como privação econômica, fome, miséria, consumo de drogas e abandono, tanto familiar como do Estado. O delegado Walter Rezende afirmou que presenciou muita situação de maus tratos e abandono de incapaz. Muitos desses casos e estatísticas não tiveram grandes repercussões, e o Rafael vai nos explicar mais do porquê. O arquipélago de Marajó sofre há anos com negligência dos governantes, resultando em carências significativas em áreas essenciais, como educação, saúde e segurança. De acordo com relatórios, 15 dos 17 municípios da região carecem de planejamento educacional. Além disso, os alarmantes casos de abuso sexual infantil evidenciam uma grave falta de proteção às crianças e adolescentes. A inação das autoridades frente a esses problemas perpetua a situação precária. É fundamental que medidas urgentes sejam tomadas para investir e desenvolver o arquipélago, garantindo assim um futuro promissor para suas comunidades. O crime de abandono de incapaz é uma questão grave que frequentemente não recebe a atenção necessária nos debates públicos. Diversos fatores culturais, sociais e institucionais contribuem para essa falta de visibilidade. Um dos principais motivos para essa situação é a maneira como a mídia cobre os acontecimentos. Crimes que envolvem violência direta e imediata, como homicídio ou assalto, tendem a atrair mais atenção da imprensa e do público. O abandono de incapaz, por ter sua natureza mais silenciosa e menos evidente, muitas vezes não recebe a mesma cobertura. Segundo o Instituto Reuters, a mídia prefere focar em notícias que causem choque imediato, enquanto questões que, embora sérias, não provoquem um impacto visual ou emocional tão forte acabem sendo negligenciadas. Além disso, existe um estigma associado às populações vulneráveis, como idosos e crianças, que são as principais vítimas desses crimes. A sociedade frequentemente negligencia os direitos e as necessidades desses grupos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, aponta que a discriminação e a falta de políticas públicas eficazes contribuem para a invisibilidade dessas populações. Outro fator relevante é a subnotificação dos casos de abandono de incapaz. Muitas vezes esses casos não são denunciados devido ao medo de retaliação, à falta de conhecimento sobre canais de denúncia ou à desconfiança nas autoridades. A Human Rights Watch destaca a subnotificação é um problema significativo em muitos países, o que dificulta muito a visibilidade e o enfrentamento do problema. Rafael, isso é um problema que muitas vezes passa despercebido e que deixa as vítimas sem voz. Estudos realizados em diversos países demonstram que a negligência, se comparada a outros tipos de maus-tratos, está conexa a altos níveis prejudiciais ao desenvolvimento infantil, especialmente quando ocorre de forma crônica. Entre as consequências temos a redução do volume cerebral
e as alterações bioquímicas, funcionais e estruturais no cérebro das crianças. Infelizmente, as cicatrizes desse trauma acompanham as vítimas até a vida adulta, resultando em problemas como dependência emocional, depressão, ansiedade e dificuldade de estruturar a própria vida e a família. De acordo com a tese de doutorado da USP, feita pelo Daniel Shore, do dia 4/8/2016, indica que a força que pode ser exercida pela criança ao enfrentar uma condição de desamparo e impotência são insuportáveis, pois os esforços fracassados para aliviar o sofrimento dos pais e recuperar o amor deles deixam um terrível abismo interno, que para sobreviver a essa condição, a mente cria defesas complexas para evitar a própria perda da identidade e o colapso mental, que está sempre sendo ameaçado. Para dar uma noção da gravidade e da frequência desse crime, eu irei citar 2 casos mais recentes registrados pela Polícia Civil. No primeiro ocorrido, na quarta-feira, dia 14, 3 crianças de 4, 8 e 10 anos foram encontradas sozinhas e famintas em um apartamento da zona leste da capital, deixadas pela própria mãe. No segundo caso, registrado no domingo, dia 11, outras 3 crianças de 1, 6 e 11 anos foram encontradas pelo Conselho Tutelar no bairro de São José, também na zona leste. A criança mais velha estava em estado de desnutrição. Bom, diante de tudo que foi apresentado pelos especialistas, ficamos com a seguinte questão: qual seria o papel dos serviços sociais com relação ao abandono de incapaz? Diante de situações como essa, existem medidas legais que visam garantir a proteção e o amparo aos vulneráveis. Alguns dos recursos disponíveis incluem as medidas protetivas, que são estipuladas pelos juízes e podem determinar medidas de urgência, como o afastamento do responsável abusivo e a busca por um ambiente seguro e adequado para o incapaz, para assegurar seu bem-estar. As medidas socioassistenciais, que incluem os órgãos de assistência social, como o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, que podem ser acionados para prestar apoio, orientação e encaminhamento adequado aos incapazes em situação de abandono. E também existe a perda do poder familiar, que ocorre nos casos graves de abandono e pode ser requerida pelo juiz para que o incapaz seja afastado do responsável legal, visando sua proteção efetiva, e inclui a destituição e a busca por um novo responsável ou institucionalização desse incapaz. Para além disso, temos implicações legais do abandono de incapaz, como o aumento da pena em até 1/3, caso ocorra em lugar ermo, isolado, se o agente for parente ou responsável pela vítima, ou sendo a vítima uma pessoa idosa. A perda da função pública, se o agente for servidor público, e também o estabelecimento de uma indenização financeira à vítima. Também muitos têm a dúvida de como denunciar o abandono de incapaz. E os órgãos responsáveis por apurar essas denúncias são o Conselho Tutelar, nos casos de crianças e adolescentes vítimas do abandono, que, por sua vez, aplica medidas protetivas à vítima e as encaminha o caso ao Ministério Público. As delegacias de polícia, no caso de qualquer vítima de abandono, que podem instaurar um inquérito policial para investigar o crime e remeter o caso ao Ministério Público também. O próprio Ministério Público, no caso de qualquer vítima, que pode oferecer uma denúncia contra o agente e requerer a sua condenação jurídica. E também existe o Disque 100, um canal telefônico gratuito que recebe denúncias de violações de direitos humanos, como o abandono de incapaz, e as encaminha aos órgãos competentes. Portanto, enfrentar o abandono de incapaz exige uma abordagem abrangente que vai além da punição legal. É necessário um maior investimento em políticas públicas que ofereçam suporte adequado às famílias e aos indivíduos vulneráveis, promovendo assim uma cultura de cuidado e responsabilidade objetiva. Apenas com ações coordenadas entre governo, sociedade civil e comunidades podemos construir um ambiente que realmente proteja seus membros mais frágeis e acabe com situações tão infelizes como essa de abandono.
Bom, então é isso. Encerramos nosso episódio com a esperança que tenhamos contribuído para uma maior compreensão e sensibilização sobre o abandono de incapaz. Agradeço pela participação de todos e por hoje é só. Nos vemos na próxima edição do Sombras da Lei. Então por hoje é só, pessoal. Nos veremos na próxima edição do Sombras da Lei. Agora vou abrir para os nossos convidados para deixarem suas considerações finais. Júlia? Obrigada, Pedro, pela oportunidade. Obrigada também, galera, pelo esse ótimo debate. Giovana? Muito obrigada pelo papo de hoje, foi uma conversa bem proveitosa, que vai abrir, né, vai dar uma maior visibilidade para uma pauta tão importante como essa. Rafael? Obrigado pela oportunidade, Pedro. Lembre de dar a curtida aqui embaixo. Valeu. Raíssa? Agradeço a todos os nossos ouvintes por escutarem até o final e nos sigam em todas as nossas redes sociais. É isso, valeu demais.